Digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, quando eu era idólatra, quando eu adorava a Maria e os deuses da Roma, me ensinaram uma canção. Na verdade, não era uma canção de idolatria, que não poderia cantar aqui. Eles o faziam para Jesus Cristo, ou fazem, até os cantam. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz, sua paz, ó Senhor. E depois ele vem, mas você, e achas que isso não é verdadeira adoração? Eles estão a exaltar Jesus. Estão a dizer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Como você poderia vir? Alguém me disse, após, eu conheço aí não sei se é uma semente, eu não sei se é o que ele me falou. Para você começar a tomar, sinto que tu parece que sofre de sinusite, estás sempre a mexer nas narinas. Não, não tem nada. Por causa dos bigodes, está vendo? Fecharam os tímpanos. Glória a Jesus Cristo. Então tem que mexer sempre para dar um conforto e para abrir também aqui as vias. Por causa do quê? Mas tenho a certeza, o homem foi feito para isso. Mas as vaidades desse mundo, acho que Deus fez alguma coisa aqui em vão. Não estou a implementar nada aqui. Não é pecado. Glória a Jesus Cristo. Ou não usar, ou usar. Não tem nada. Mas não te esqueça. Tudo Deus fez com um propósito. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja. Então, mas você diz que isso... Hein? Eles estão a adorar Jesus? Que idolatria que é aí? Ok. Nesse louvor não vejo idolatria. Mas, ainda assim, não é verdadeira adoração. Não é verdadeira adoração. Os samaritanos não adoravam a Baal. Os samaritanos não adoravam a Asterote, nem outro deus. Os deuses da Índia não adoravam os deuses dos persas, dos médias, nem os deuses do Egito, como o Nilo, os faraós, as pirâmides. Mas ainda assim, Jesus disse que eles não faziam a verdadeira adoração. Os judeus no templo não adoravam a nenhum outro Deus. Prova de que eles próprios falaram. Nós não somos nascidos de prostituição. Nós temos um pai. Nosso pai é Deus. Somos filhos de Abraão. Mas Jesus disse não. E todos os dias no templo faziam adoração, sacrifícios, de louvor. Todos os dias havia sacrifício contínuo. Mas Jesus disse que isto não era verdadeira adoração. Mas eu vejo esse século dos ignorantes, dos soberbos e orgulhosos. E outro me disse, tu falas que esses são falsos profetas, homens que pregam cristocêntrico. Que ignorância. Que ignorância. Assim também falaram a Jesus Cristo. Nós adoramos o Deus de Abraão e tu nos dizes que somos filhos do diabo. Nós não somos nascidos de prostituição. E tu nos dizes que somos escravos. Nós não servimos, nunca servimos a ninguém, a nenhum outro Deus. E tu dizes
que somos escravos, somos servos. Jesus disse: vocês servem a Deus em pecado? Sou escravo do pecado. Servem a Deus em pecado? Não sois filhos de Deus. Sois filhos do diabo. Filhos do diabo servindo a Deus. Como assim? Claro. Porque aquele que comete pecado é filho do diabo. Porque o diabo sempre pecou. Glória a Deus. E os filhos do diabo, que são os ímpios pecadores, fazem serviços a Deus. E Deus rejeita isso. Deixa eu orar antes de começar, para manter a paz e a quietude no lugar. Quietude. Deus de Israel, meu Deus, meu Senhor, venha abençoar esse momento ímpar. Chamo ele de ímpar porque, aleluia, é a hora de nós nos alimentarmos na tua mesa. É a hora de nós ouvirmos a sua voz. Tua voz que é suave. Ah, como Elias gostava de te ouvir no Monte Sinai. Porque tu não estavas no meio do fogo. Não estavas no meio do vento, nem dos terremotos. Mas sim, uma voz suave e delicada. E tu chamavas Elias. Elias, Elias, meu amigo. Elias. E Elias respondia: eis-me aqui, Senhor. O que faz aqui, Elias? O que faz aqui? Senhor, mataram os teus profetas. Senhor, destruíram os teus altares. Senhor, deixaram o teu concerto. Senhor, eles estão me procurar. Eles querem me matar. Eu fiquei só como profeta. Os outros se desviaram e outros lhes mataram. Senhor, Deus de Elias, responda-me esta hora. Visita a cada um daqueles que estão no outro lado. Todos aqueles que estão conectados a esta hora, a sua santa palavra. Venha abençoá-los, fazendo-lhes bem, trazendo paz, conforto, alegria, pois o reino de Deus é isto aí. Não é comer, não é sexo, não é vestir, não. É paz no espírito, é alegrar-se no espírito. É virtude de Deus em nós. É Cristo morando dentro de nós para nos trazer, glória a Deus, o jugo suave e o fardo leve. Pai, eu repreendo os inimigos do teu reino, da tua igreja, do teu povo. Tu prometeste na tua santa palavra, não toqueis nos meus profetas. Tu prometeste na sua promessa, não maltrateis aos meus ungidos. Então, Pai, cubra os teus profetas, cubra os teus ungidos, para que nenhum dano lhe seja feito nesta noite, e não somente para sempre, mas sim pela tua graça e misericórdia, até aqueles que ainda não se tornaram filhos e filhas, profetas e profetisas, que o Senhor venha também lhes agraciar, porquanto foram chamados, porque ninguém vem, aleluia, até o filho, se o pai que enviou o filho não o trouxer. Então esse que está aí, aleluia, glória a Jesus, caiu nas redes do reino de Deus, como está escrito, que o reino de Deus é semelhante a uma rede que se lança no mar, e dele vem todo tipo de peixe, mas depois vai haver a separação, a colheita. Mas ele veio porque foi pescado. Sim, o Senhor o trouxe para ouvir essa voz, essa palavra, em nome de Jesus. Nenhum demônio vai os atacar. Recebam a paz, recebam o livramento. Haja quietude, glória a Jesus. Quando o Senhor Jeová está a falar na terra, tem um profeta que vai profetizar. Quando o Senhor Jeová, o leão da tribo de Judá, rugir como um leão, e ele é mesmo leão, quem não vai temer? Quem? Tremam os fundamentos da terra, mas não destrua a terra, Senhor. Não destrua a terra. Sim, não chegou ainda a hora de destruires a terra, ó Deus. A hora ainda não chegou de destruires a terra. Aleluia. Ainda não chegou a hora de destruires a terra. Mas que o Senhor venha destruir os demônios. A esta hora as potestades caiam. Os principados, glória a Deus, ficam consumidos, porque o fogo vai cair. E já está a cair. A espada, anda a espada, sim. Glória a Deus. E as patrulhas do céu se movimentem. Glória a Deus. Nas atmosferas espirituais, nas regiões celestiais, para esmagar
os poderes das trevas, caiam os fundamentos, tronos. Sim, enquanto eu vou pregando, vai acontecer, e vai acontecendo as coisas no mundo do Espírito. Haja uma ação do meu Deus, glória a Jesus Cristo, e os meus inimigos sejam confinados. Oh, os que fugirem do inferno, a espada vai para o inferno, para feri-los, no nome de Jesus, porque a espada esteve no inferno, e o inferno não pôde lhe prender. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glórias ao meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu refúgio, o meu baluarte, o meu esconderijo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aleluia, o noivo de você, ó noiva, Igreja Santa, amém? O tema da minha mensagem hoje, a igreja apóstata, ou então corrupta, que adora um Deus desconhecido. Digno é o Senhor. Igreja apóstata, igreja corrupta, adorando um Deus desconhecido. É possível alguém adorar um Deus que não conhece? Samaria é o exemplo. Judá é o exemplo. Não a seguir. Que deveria ser descartada. Mas infelizmente, pior do que Samaria, pior do que Judá. É os dias que nós vivemos. Eu no começo falei que Samaria adorava um Deus, mas não o conhecia. Judá adorava um Deus, mas não o conhecia. Os judeus conheciam pela história, pelo conhecimento histórico. Nossos pais, viu? O conhecimento de Deus para os judeus é só esse aqui. Nossos pais. Quando Deus apareceu através do seu anjo a Gideão, o que Gideão falou a Deus, ao anjo do Senhor? Onde estão as maravilhas que nos contaram nos nossos pais, que tu fizeste no Egito e no Mar Vermelho e no deserto? História. Eu já vos contei, né? Que eu era preletor, não se chama assim, leitor das leituras da Igreja Católica, no São José do Pombo, no tempo do padre Amadeu Bordigon e o padre Luciano. Esses estão vivos, vão falar. Eu conheço esse rapaz aí. Como ele não sabia que lá estava, ele estava a cuidar um inimigo. Eles não sabiam que estavam a cuidar um leão, um leãozinho. Estava lá e ele dizia, não, nunca vai fazer danos. Sim, como? Assim como eles cuidaram a Moisés, assim eles também me cuidaram, sem nenhum dano. E quando eu subi no altar, eles me davam um livro, eu treinava, nos domingos, claro, ensaiava algumas horas ou minutos, já estudava na altura a 5ª classe. Glória a Jesus Cristo. Um menino que já dominava a leitura, e eu chegava lá, só repetia o que eles me davam. Olha como começava a leitura, que era a primeira como a segunda. Quem foi católico sabe, ou quem é católico. Primeira leitura do livro de São João, capítulo não sei, pá. E depois começava. Naquele tempo, mais tarde, quando a luz brilhou nas trevas em minha vida, eu só costumo rir, como um cego faz as coisas na cegueira, e nem sabia. E assim, hoje eu começo a rir. Tudo começava com naquele tempo, história. Assim são os judeus. Foram e ainda são. Naquele tempo, nossos pais, o conhecimento de Deus para com Israel, para com Judá, com os judeus, que são israelitas, é só histórico. Naquele tempo. Ok. Mas tem um povo pior do que esses aqui, que tem Deus na história, dos acontecimentos do passado. Mas tem um povo pior do que, sabe o quê?
Eles não dizem que é naquele tempo. Eles não dizem que Deus operou. Eles dizem que Deus opera. Eles são pior do que aqueles. Aqueles estão a dizer Deus operou. Deus operou, já não opera. Como falam os testemunhos de Jeová, os adventistas, os católicos. Então, os católicos têm uma linguagem dupla, né? Diz que Deus operou, Deus já não opera, mas levam o povo nos santuários para irem buscar socorro da idolatria. Lá no santuário a linguagem muda, Deus opera. Nos templos da maçonaria, eles dizem, não, aquilo é história. Não é agora, agora já não. Ok, mas agora o povo evangélico, a chamada igreja de Jesus, os hipócritas, estão a dizer que Deus ainda opera, creem. Deus operou, opera e operará. Eles são piores do que aqueles outros que limitaram a Deus no passado. Esses creem que Deus opera agora, mas não conhecem Ele. Esses o adoram, não conhecem o Deus que eles adoram, como aqueles aí também. A igreja apóstata, adorando um Deus desconhecido. É perigoso o homem adorar um Deus que não conhece. É mais perigoso do que você poderia imaginar. Quando Paulo foi para a Grécia, já falei várias vezes, está escrito no livro de Atos, no capítulo 17. Glória a Jesus. A partir do versículo 22 em diante. E Paulo girou a cidade e viu a cidade atolada na idolatria. E viu templos de ídolos. E num desses templos encontrou um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. E Paulo começou a pregar a esse Deus que eles não conheciam. Não o conheciam, mas o adoravam. Não o conheciam, mas prestavam serviço a ele. E Paulo começa a pregar Jesus Cristo, o varão que foi morto e que ressuscitou, cujas todas as coisas que existem foram feitas por ele. Então toda a cidade ouviram uma nova doutrina daquele varão judeu que estava lá na Europa pregando aos gregos. E assim todos eles se congregaram e chamaram ele: não, queremos ouvir essa nova doutrina que traz aos nossos ouvidos. Fala-nos. E Paulo abriu a boca e disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. E Paulo disse: este pós que vós honrais, prestem atenção, este pós que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. É incrível a sabedoria de Deus que se movia naquele varão. Esse Deus que vocês honram e que vocês confessaram que não lhe conhecem, é esse que eu estou a vos anunciar. Eles falou de Jesus, que foi morto, que ressuscitou, o amor de Deus, como Deus, apesar de não lhe conhecerem, continuava ainda a lhes agraciar com as coisas boas. Semeavam, colhiam, nascia o dia, vinha a noite para repousar, o calor, o frio, as estações, os tempos, a chuva, tudo isso é a benevolência de Deus. Mesmo vocês não lhe conhecendo, mas ainda assim Deus não vos abandonou totalmente. Vossos pecados fizeram com que vocês não conhecessem esse Deus. Mas ainda assim, sendo um Deus de amor, de misericórdia,
de benignidade e benevolência, não vos abandonou no seu todo, e Ele tem vos abençoado. É Ele que vos dá a chuva, é Ele que vos dá as estações, as colheitas, o calor, o frio, o dia, a noite, tudo, é Ele. Agora lhes anuncia esse Deus, que esse Deus não precisa ser, glória a Deus, carregado pelas mãos de ninguém. Ele não precisa que alguém lhe serve, ele traz o copo para tomar café, lhe traz não sei o quê, alguém tem que lhe limpar, para lhe pôr na cabeça, para lhe carregar na mochila. Não precisa. Paulo disse, ele fez todas as coisas. Tudo ele, quer vocês como as outras coisas, ele é que fez. E Paulo anuncia a salvação em Cristo Jesus. E depois fala a todos eles, sabe? Se vocês buscarem, vocês vão lhe achar. Mesmo tateando, gateando, ele não está longe de vocês. Ele está bem próximo. Mesmo com dificuldades. Se vocês lhe buscarem, vocês vão lhe achar. Sabe por quê? Ele disse, ele se move no meio de vocês. Bem próximo, não está distante não. Atenas. E uma irmã foi em Atenas há dias. E ele me disse, pergunta-me, poxa, por que aquela cidade é tão idólatra? Tem santuários em todas as ruas, cemitérios, monumentos, é incrível, ídolos. E eu falei, aí onde passou Saul de Tarso. É lá onde Saul pregou a verdade. Hoje não tem nem vestígios do avivamento. Hoje a morte impera. O Deus do futebol começou lá. O Deus dos entretenimentos, da ciência, da filosofia. Os gregos. E hoje, até hoje continua a se vangloriar. Nós somos a ciência, nós somos os filósofos, nós somos os melhores, nós somos os fundadores do futebol, dos Jogos Olímpicos. Ouviste? Mas eu vejo uma igreja um tão quanto, como disse Paulo, supersticiosa. Bruxaria. A idolatria é feitiço. O espiritismo é bruxaria, é feitiço. As doutrinas de demônios é feitiço. Os espíritos enganadores é feitiço. As operações de Satanás em nome de Deus é bruxaria. As falsas profecias e falsos milagres, falsa libertação é superstição. E no livro de João, no capítulo número 4, eu vejo Jesus Cristo falando a uma mulher que reclamava a adoração, o lugar da adoração. Viu? O lugar da adoração. Defendia o lugar da adoração. A mulher sirofenícia, vós os judeus dizeis que é em Jerusalém, e nós é aqui no monte. Discutindo o lugar da adoração. Parece que o lugar tem uma importância. Até hoje, uma igreja neófita, até se fosse igreja neófita estaria bem, porque os neófitos no Senhor, eles já acharam Deus, só falta seu crescimento. Uma igreja apóstata, discutindo os lugares da adoração, os lugares, os santuários, os lugares mais santos que outros, discutindo coisas mínimas. Se deve batizar em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Prova-me aí. Alguém me mandou uma mensagem. Me prova na Bíblia quem batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a igreja dos cadáveres. E quando ele assumir algo, porque ele ouviu do mestre dele, assumiu, e vai, discute, defende até a morte as suas convicções, e erradas. E eles pensam que o facto de você descobrir que os apóstolos batizaram em nome de Jesus, isso te salva. O facto de você descobrir, não encontrei ninguém que batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos batizaram em nome do Senhor Jesus. Pensa que isso lhe dá o direito de ir para o céu. Se ele descobrir alguma coisa que os outros, glória a Deus, sustentam e que na Bíblia ele encontrou uma outra posição,
Ele ensina aquilo e os seus cadáveres, discípulos, idólatras, fanáticos, e avançam e dizem: nós somos melhores porque nós não batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu respondi a esse cadáver: esse osso seco. Se fosse até um cadáver, estava bom. O cadáver tem um corpo, ainda não apodreceu. Osso seco, pior do que um cadáver. E eu falei: vocês estão a cometer o mesmo erro de Russell e continuam com os mesmos erros que Russell cometeu. Depois vocês dizem que Russell, como vocês também. Russell negou a divindade de Cristo. Russell negou a divindade do Espírito Santo. Chamou o Espírito Santo como uma força ativa de Deus. Ouviste? Por quê? E eu lhe respondi, lhe falei, mandei uma mensagem a esse mancebo: ô rapaz, você deve obedecer a Jesus Cristo ou quer obedecer os homens? O que é que Jesus manda? Eu queria saber. Lembra-te o que a Maria mandou aos serventes? Fazei o que ele vos mandar. E os serventes fizeram o que ele mandou. O que ele mandou? Enchem essas 6 talhas. Vão, apresentem o vinho e do bom, tirada da água, ao mestre-sala. E eles fizeram, não inventaram nada. Então os apóstolos que batizaram em nome de Jesus inventaram? Não inventaram nada. Só faltou vocês terem uma mente pequenininha. Vossa mente é tão pequena, a mente é pequena. Vocês não têm a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem a largueza do coração. Como Salomão, quando Deus o abençoou, a Bíblia diz que lhe deu, aleluia, sabedoria, largueza do coração, sabedoria incrível. Glória a Jesus Cristo. É assim que Deus faz. Se vossa mente é tão curta, mente curta, vocês não podem pensar além do que vocês podem, porque vocês não buscaram, não conhecem. Os apóstolos falaram, os apóstolos não falharam. Eu e o Pai somos um. São 3 que testificam no céu. Se eles são um, o nome de um é o nome do outro. Por isso você vai encontrar o Espírito Santo. Essa é a identidade dele, individualmente. O Espírito do Pai. E o mesmo Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, é Espírito do Filho de Deus. Não entenderam isso? 3 é 1. Coisas mínimas. Paulo, por isso, ficou chateado quando ele escreveu aos Hebreus. E ele falou: vocês continuam sempre a girar nas coisas mínimas, no leite, em vez de saltarem para o manjar sólido, continuam a girar no leite, a questionar: mas calma aí, é lícito a imposição das mãos, calma aí, a fé, o que é fé? Mas a fé o quê? Os batismos, o arrependimento. Os primeiros rudimentos de Cristo, da doutrina de Cristo. E Paulo disse: não voltarei a falar disso. Não, só se Deus quiser. Glória a Jesus. Em outras palavras, Paulo estava a dizer: ou vocês vão crescer, ou vão permanecer aí como anãos. Porque eu não vou perder tempo toda hora a vir repetir, não, o batismo. Há um povo que no lugar que deveriam ser mestres, até hoje continuam a tomar leite. Como diz aí o brasileiro, defeito de fabricação. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo. Não é essa a mensagem. Estou a falar à igreja que adora um Deus desconhecido. A mulher questionou: mas vocês, os judeus, dizem que é no templo em Jerusalém. E nós dissemos que é aqui no monte. Onde é que é o lugar verdadeiro para se adorar a Deus? Quem é que tem razão? Vocês ou nós? Bendito seja o nome do Senhor. Presta bem atenção. Escuta muito bem. Olha a resposta de Jesus Cristo. Vós, no versículo número 22. Vós adorais o que não sabeis. Mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vós adorais o que não sabeis. Ó igreja apóstata, vocês adoram ao Deus que vocês não conhecem. Vocês honram ao Deus que vocês não conhecem.
Vocês servem ao Deus que vocês não conhecem. No outro dia falei que os gregos, os moradores de Atenas, passaram à vossa frente. O povo, os atenienses daquele tempo, passaram à vossa frente do que vocês. Sabe por quê? Porque eles foram sinceros. Eles disseram, não te conhecemos, ó Deus. E por isso Deus lhes trouxe Paulo para lhes mostrar esse Deus que não conheciam. Mas a vocês, ainda que venha Paulo outra vez, ainda que Jesus volte a nascer no vosso meio, vocês vão lhe apedrejar, vão lhe rejeitar, vocês vão avançar com vossos erros. Vocês vão dizer, mentira. Mentira. Vocês vão assumir os vossos erros. Sabe por quê? Porque vocês são orgulhosos, vocês são soberbos, vocês não conhecem a Deus e vocês dizem que conhecem a Deus. Vocês não conhecem a Deus. Vocês pensam que vocês conhecem a Deus. Ó igreja apóstata, ó corrupta igreja. Uma fonte de água não pode dar dois tipos de águas. Amarga e doce. Não pode. Uma árvore não pode dar dois tipos de frutos. Bons e maus. Não pode. É impossível. Ou é doce ou é amarga. Ou é bom ou é mau. Então, prestem atenção. No lugar em que vocês deveriam se comportar como os atenienses, vocês se comportam como os judeus. Nós somos filhos de Abraão. Nós conhecemos. Somos nascidos de Deus. Como se pode vocês dizerem que nascem de Deus vivendo em pecado? Vocês não sabiam que o que nasceu de Deus tem o temor de Deus? Vocês não sabiam que o que nasceu de Deus já não peca? O nascido de Deus não peca e o maligno não lhe toca. Vocês não sabiam que o nascido de Deus anda em santidade? Sabe por quê? Porque o Espírito que habita nele é ciumento. Não vai deixar ele andar em pecado. Não força ninguém. Mas vai questioná-lo, vai interpelá-lo, vai convencê-lo, vai adverti-lo, vai exortá-lo, vai repreendê-lo, vai castigá-lo, pois ele castiga, glória a Jesus, aquele a quem ele chama de filhos, ele repreende aqueles a quem ele ama. Como pode o Espírito estar no homem e o homem está a viver na carnalidade, na imundícia, e o Espírito está lá acomodado? É impossível. O Espírito que habita em vós é ciumento. Falo palavras que, na minha simplicidade, o Espírito que fala, né? E vira já uma palavra muito poderosa. Mais ciumento do que o marido traiu. Estava a falar com o irmão, repetiu essa palavra. Mais ciumento do que o marido traído pela mulher. É verdade. O Espírito Santo. E porque não houve novo nascimento. E se não há novo nascimento, como o homem se conhecerá Deus se você não nascer de novo? É impossível. Quem não nasceu de novo não conhece a Deus. Conhece a história de Deus. Tem o conhecimento histórico de Deus. Tem informações de Deus. Mas não conhece a Deus. Tem informações que Deus abriu o mar vermelho. Deus operou. Houve um grande avivamento no ano X. Naquele tempo. A história diz que os irmãos... Sim, história. Naquele tempo, mas quem conhece a Deus, não é como cantaram lá aqueles cantores aí, da Cariocas, da Fogueira Santa. Quem conhece a Deus, não volta na batalha, só para as coisas materiais, não volta na batalha, quer dizer, para enganar as pessoas. Quem conhece a Deus, se lhe pedir em casa, vai dar casa. Não é isso. Você não conhece a Deus. Isso é manipulação, isso é mentira. Quem conhece a Deus não peca. Não é que não volta na batalha. Qual batalha? Apresentar uma oferta no altar e ser batalha? Quem que te disse isso? Com joelhos desconjuntados, mãos cansadas, corpos, aleluia, franzinos, emagrecendo, glória a Jesus.
prevenindo os teus olhos do sono. Sim, oh, aleluia, glória, queimando as tuas pestanas, na presença do Senhor. Isso é que é guerra. Não é você trazer uma oferta e dizer que estou em guerra. Vos mentiram. O nascido de Deus não peca. O nascido de Deus é que conhece a Deus. E os que conhecem a Deus são conhecidos dele, pois ele os chama pelos seus nomes. Ele habita dentro deles, não é fora não. E ele os guia em toda a verdade. Ele os convence do pecado. Os repreende. Os exorta. Os castiga. Os guia. Os consola. Olha a função do Espírito Santo em nós. E os homens vivem uma vida normal. Uma vida mundana, normal. Só têm remorsos no coração. Quando eles cometem erro, ficam com remorsos. E voltam a cometer outra vez. Se for ao arrependimento, já não voltará. Não volte a pecar. Não torne a pecar. Para que não te aconteça coisa pior. Se o homem se arrependeu, não voltará a pecar. Mas vós continuais a viver no pecado. Estava a ver um falso profeta desse país aqui, um falso pastor, que disse que há um homem que escreveu um livro, Igreja dos Pecadores. E ele vangloriava-se nisso. Disse que a igreja é a igreja dos pecadores. Com palavras bonitas, se você não tiver a mente de Cristo, você vai dizer, não é verdade. Porque ele explica, sim, porque são pecadores que fizeram parte da igreja. Ok, são pecadores que vieram para a igreja. Mas a igreja não deve ser formada de pecadores. Vieram os pecadores, aprenderam com aquele que é manso e humilde de coração, creram, permaneceram nas suas palavras, se tornaram discípulos do Senhor e permaneceram e caminharam. Vós que cresces em mim, se permanecer nas minhas palavras, então sereis meus discípulos. E se vocês se tornarem meus discípulos, eu vou vos instruir a verdade. E vocês vão conhecer a minha palavra. E a verdade vai vos libertar. Glória a Deus! Sou discípulo, glória a Deus, é que aprende com o mestre. O mestre ensina aos seus discípulos. Aleluia! Os discípulos aprendem com o mestre. E para ser discípulo, tem que permanecer nas palavras do mestre. E assim o mestre vai lhe ensinar a verdade. E ele vai conhecer a verdade. E a verdade vai libertar o discípulo corrupto, que ontem foi corrupto. Agora igrejas cheias de pecadores e diz, não, Deus morreu para os pecadores, veio chamar os pecadores não justos, ok, veio chamar do mundo para o seu reino. Os que entraram no reino já devem nascer de novo. Se entraram, continuam ímpios, não entraram no reino. Porque o reino é espiritual. Se ele se manifesta na igreja, não é igreja. O reino é espiritual. Dentro da igreja. Mas nem todas as igrejas têm o reino de Deus. Só tem reino de Deus na igreja, se tem Espírito Santo na igreja. Se o Espírito Santo não faz habitat naquela igreja, Deus não está lá. E não pense que o Espírito Santo na igreja, no templo material. Deus se move aqui, se move aqui. Como um irmão que me mandou um vídeo aí. Ele faz parte do grupo. Apóstolo, olha aí as câmaras que estão a fazer. Apanhando o Espírito Santo nas câmaras. Algumas pombinhas a passar de banco. Não lhe respondi. Infelizmente. Infelizmente. Preste bem atenção. O Espírito Santo é Deus, omnipresente, omnisciente, invisível. Qual câmara poderia afirmar o Espírito Santo? Qual? Agora veja. O Espírito Santo quer habitar. Quando estou a falar Espírito Santo na igreja, nos homens que formam a igreja, tem Espírito Santo. Os homens têm o Espírito Santo. O pastor tem o Espírito Santo. Principalmente, o pastor tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está na igreja. E o Espírito Santo vai usar esse líder, esse pastor, esse ministro, para ensinar o povo. Ou então o Espírito Santo vai ensinar o povo através desse ministro.
Não somente vai lhes ensinar, vai lhes corrigir, vai os repreender, vai os açoitar. Glória a Deus. Com exortações, com repressões. E vai lhes mostrar a verdade. E o Espírito Santo trabalhará para que aqueles que entraram ímpios tornem filhos de Deus. E os filhos de Deus já não são ímpios, são nascidos de Deus. E os nascidos de Deus não são carne. Agora, vossas igrejas, desde o altar até o átrio, cheio de ímpios, não é reino de Deus. Não é igreja de Jesus. É igreja de Satanás. Jesus mostra isso no livro de Apocalipse. Esses falsos apóstolos que dizem são meus apóstolos, mas sim não, são sinagoga de Satanás. Sinagoga, templos de Satanás. Sinagoga o quê? São hoje isso que nós chamamos de igrejas lá em Israel. Tinha um templo, que é a sede em Jerusalém, e tinha aquelas pequenas aí, as capelinhas como da igreja católica nas cidades, não sei, nos bairros. Isso que eles chamavam sinagoga. Sinagoga. No templo é para ir lá só 3 vezes por ano, estavam distantes lá. E iam na sinagoga todos os dias, onde Paulo gostava de ensinar. E vieram os adventistas, Paulo ensinava na sinagoga nos sábados. Claro, ele tinha que ir lá no sábado, porque os da sinagoga, eles iam no sábado. Olha só, que estupidez. Presta bem atenção. Escuta muito bem. Sem o Espírito do Senhor, a igreja é uma igreja corrupta. Só o Espírito Santo é que convence o mundo do pecado. Só o Espírito Santo é que converte os homens. Os homens, para nascerem de novo, têm que receber o Espírito Santo. Os homens, para se converterem, têm que ter o Espírito Santo. Os homens, para mudarem, para serem transformados, regenerados, novos nascidos, sim, têm que receber o Espírito Santo. E quando não há Espírito Santo, é carne. É nascido da carne. E o nascido da carne não conhece a Deus. Mas servindo a Deus, fazendo sacrifícios, serviços, honrando, louvando, adorando, exaltando o Senhor. Mas sim, para eles é um Deus desconhecido. Mas o orgulho deles diz, a sua soberba diz, nós o conhecemos. Esses são perigosos, são piores do que aqueles, aleluia, atenienses, que reconheceram Deus desconhecido. Glória a Jesus. Já viu um homem iletrado, um analfabeto, e ele não aceita que ele é analfabeto? Quem vai lhe ajudar? Ninguém. Já viu um homem orgulhoso? Vem a correção e ele diz, não, eu não sou isso. E vai ir com seus erros. Assim é a igreja do século XXI, que começou já no século XX. Corrupção incrível, apostasia, mas cheios de orgulho, cheios de soberba, admitindo que as operações de Satanás são operações de Deus. Como pode Deus operando por fora e por dentro não? Como pode? Como pode um Deus que faz grandes sinais e milagres, mas os homens nunca nascem de novo? Se a maior preocupação, a prioridade de Deus é a salvação das nossas almas, que é o fim da nossa fé. A primeira coisa que Deus faz é transformar você. É possível que Ele te cure para que você creia. Mas Ele começa o trabalho lá no teu espírito e vai subindo. Espírito, alma. E quando chegar no corpo, como o corpo é dependente da alma, lhe sela. Põe um selo no corpo, ou então lhe ocupa para a possessão de Deus para o dia da eternidade. E diz, meu corpo, minha morada, selado. Sim, desconhecido Deus no meio da igreja. Perdidos vós estás. Bem falou Jonathan Eduardo. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Um Deus irado está sendo adorado de uma maneira errada a um povo cego que não sabe que Deus é um Deus irado. Um Deus verdadeiro, um povo cego, está adorando Ele na mentira e não sabem que é um Deus verdadeiro e santo. Admitiram os erros, os pecados e disseram, Deus vai entender, Deus vai compreender. Eles não sabem qual é o Deus que eles lidam com Ele. Mas foram manipulados e enganados por Satanás. A cegueira é assim. O cego, ele não reconhece. Sim,
os seus erros. O cego não conhece o caminho, mas assume esses cegos orgulhosos, claro. Não é como o cego Bartimeu. O cego Bartimeu reconheceu que ele era cego. Que ele era cego. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sim. O que é que tu queres? Eu quero ver. Então vê. O cego orgulhoso diria, eu preciso não ficar assim. Quero meu dinheiro, acabou. Mas você precisa ver. Não me importa. Eu já vejo. Vocês são cegos e vocês dizem que vocês veem. Lembra-se das palavras de Jesus Cristo ao ex-cego de nascença? Eu vim para juízo, para aplicar a justiça na terra. Os cegos vão ver e os que veem vão ficar cegos. E o judeu perguntou, um dos judeus, então estás a dizer que nós somos cegos? Não. Se vocês fossem cegos, eu vim para dar vista aos cegos. Vocês não são cegos, não. Porquanto vocês estão a dizer que vocês veem, então o vosso pecado vai permanecer em vós, seus orgulhosos soberbos. Se vocês confessarem que sois cegos, eu vou vos abrir os olhos, com o meu colírio, a minha palavra, com o meu espírito. Mas vocês estão a dizer, nós temos o Espírito do Senhor, demônios se fazendo passar como o Espírito Santo. Controla só essas pessoas que têm manifestações espirituais das trevas. Não estou falando que são feiticeiros. Na sua ignorância receberam um espírito enganador. Já falei em uma mensagem na YouTube o que são os espíritos enganadores. Só para a própria palavra, enganador. É um espírito de demônio que engana a pessoa. Mas qual engano? Fazendo-se passar como o Espírito Santo. É isso que está cheio na igreja. É mentira que virou verdade. É demônio que virou Espírito Santo. Não é que virou Espírito Santo aos olhos daquele que aceitou esse demônio. É falsas operações que viraram operações do Espírito Santo. É falsos dons que viraram dons do Espírito Santo. É heresias que viraram verdade. Palavra de Deus. É pecado que virou justiça. Isso não é pecado, não. Hoje mesmo, a minha sobrinha, tem uma irmã que eu chamo de sobrinha. A sobrinha me mandou uma mensagem, um testemunho. E ele disse assim, eu me lembro até hoje. E ele me tinha dito, apóstolo, todos os meses gasto muito dinheiro. A fossa seca dele sempre a entupir. Sempre a entupir. Vinha carro, aquele carro aí que chupa o lixo, o esgoto. Tirava tudo, voltava a encher. Tirava tudo, até os povos ficavam a admirar. Não pode. Mas por que isso assim? Ninguém explicava. E ela falou aos seus vizinhos, não vou ligar para o apóstolo para orar, para determinar. Isso é espiritual. Começaram a lhe rir. Que isso? Isso é coisa de tola, isso é tolice, até isso. Está a encher porque tem que tirar. Não. Eu que pertenço a isso, em outras palavras. Eu que estou a ver, é impossível se encher em pouco tempo. Alguma coisa estranha. Chamaram de tola. E ele me mandou mensagem. E eu falei, não, vamos orar. Se é espiritual, vai desvaziar. E não vai encher, senão depois de encher mesmo. E eu mandei-lhe um áudio de oração. Falei, em nome de Jesus, demônio, soltem sua pia. Desaparece na sua fossa. Em nome de Jesus. E ele passou 2 ou 3 meses sem pagar mais dinheiro. Tinha esquecido. É assim quando Deus faz. Você até pode esquecer. E assustou. Oh, calma. Aquela oração funcionou. Mas por que estou a contar esse testemunho? É essa cegueira que vocês carregam. Vocês pensam que vocês sabem muito. Vocês não sabem nada. Esse é o século que vocês desenvolveram as escrituras humanas, religiosas, com muitos livros. Vocês até criaram bíblias com nomes. Bíblia do Valdemiro Santiago. Bíblia das finanças. Bíblia do poder. Bíblia do casamento. Bíblia da mulher. Bíblia para as crianças. Bíblia para os jovens. Ah, Bíblia para mulheres? Isso tudo é mentira. Vocês querem ganhar dinheiro para enganar as pessoas. E a mulher também, quando ver aquela Bíblia, vai comprar. Ah, essa Bíblia da mulher... Todo o ponto de vista deles é mentira. Seja todo homem mentiroso
e Deus verdadeiro para sempre. E Deus é isso aqui, não é o ponto de vista dele. Ah, Bíblia do ensinamento, Bíblia explicada. Qual explicação? Como pode um carnal explicar as coisas espirituais? Paulo não vos falou que a palavra de Deus, sendo espírito, não é entendida por homens carnais. Só os homens espirituais é que entendem as coisas do espírito, mas o homem carnal não entende as coisas do espírito. É tudo mentira. E vocês pegam aquela explicação e vocês avaliam e medem o termômetro, então, a espiritualidade dessa pessoa pela fama que ele tem, pelo número de igrejas, de almas, o poder que ele carrega, as finanças, a dimensão, não a dimensão espiritual, a dimensão física, onde ele já chegou, o nome dele, não, um homem reverenciado. Já ouviu alguém dizer, um homem respeitado, um homem de Deus muito respeitado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Um homem respeitado. Respeitado sim pelo mundo, e não por Deus. O mundo se vos falar bem, porque vocês são do mundo, porque eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vai vos falar mal. O mundo só fala bem igual ao mundo. O mundo fala bem ao mundo. O mundo não fala bem ao Espírito de Deus, ou aquele que tem o Espírito de Deus, vão chamá-lo de mau, de tola, como chamaram aqui a irmã. Por atitude de fé, ele entendeu no Espírito, não, isso aqui não tem nada a ver. Uns até me diziam, esse vê demônio em todo lugar, tudo é demônio, tudo é demônio. Alguém, um apóstolo, me mandou um recado, assim o Marcelino vai dizer que isso é demônio, que eu estou endemoniado. Estás mesmo endemoniado, sim. Assim para o Marcelino, olha, o apóstolo, mostrando as batatas, camisola apertadinha, até aqui, um artista, ou então que, no altar, e ele mandou, para o apóstolo, assim eu estou em pecado. Isso é demônio, isso é pecado. Que isso? Isso é pecado. Eu tenho que ficar à vontade, à vontade. Ah, é? Sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Pergunta-se a si mesmo, se Jesus estivesse aqui, vestiria essa roupa que mostra o orgulho, as batatas, o corpo, para trazer sedução nas mulheres? Você vai encontrar pregadores no altar, estão a pregar com roupa apertada e os órgãos genitais aparecendo ao povo. E as meninas aí a se darem toque. Olha, pastor, é isso que vocês dizem que é normal. É isso. É isso que vocês dizem que é normal. Deus não habita em templos que estão em pecado. Isso ele chama de sinagoga de Satanás. Deus é um Deus santo. O homem, se nascer de novo, tem um temor, começa a andar em santidade, não em remorsos. Vocês têm medo de ir no inferno, mas não, vocês não têm temor de Deus. Vocês têm medo. Olha o que Jesus falou. Serpentes e escorpiões, como escapareis da condenação do inferno? Tinham medo do inferno. E ele falou, vocês vão escapar como? Olha o que João falou a eles. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Tinham medo da ira de Deus, que está para vir, que termina no inferno. Mas João estava a dizer, vocês não vão escapar não, vocês não vão fugir da ira. Vocês têm medo de ir para o inferno, mas vocês amam o mundo. Vocês amam a Satanás. Vocês fazem a vontade de Satanás e depois dizem que são filhos de Deus. Com espíritos enganadores, com doutrina de demônios. Doutrina de demônios, espíritos manipulando a igreja. E eles vão dizendo que isso é Espírito Santo, isso é operação do Espírito. Quem é que disse isso? Glória a Deus. Igreja apóstata, adorando, servindo um Deus desconhecido. Não. Deus não é servido por aqueles que não lhe conhecem. Deus é servido por aqueles que lhe conhecem. Porque se você não conhece a Deus, você fará serviços na carne, para interesse próprio, soberba, orgulho, no pecado. Você vai entender as coisas, porque o nascido de Deus é que entende as coisas do Espírito, porque ele é nascido do Espírito. E é Espírito. Entende as coisas do Espírito. Vocês vão atropelar as Escrituras. Vocês vão fazer segundo a vossa vontade, não a vontade de Deus. Vocês vão colocar Deus no vosso cantinho e dizer assim, Deus, fique aqui. Tu também és muito exigente. Fique aqui. Você vai ter que fazer a nossa vontade. E achas que Deus vai fazer a vossa vontade? Não. A única coisa que Deus vai fazer é vos matar. É vos mandar no inferno.
e já tenho-vos mandado. Pergunta aos que me enganaram, o povo já morreram, se foram para o céu. Vocês se enganaram e disseram, ai, tive um sonho, o grande pastor está no céu. Tem um pastor que morreu lá no Brasil, que com uma grande igreja, e as pessoas dizem, foi para o céu, eu tive uma visão, eu vi o fulano. Até vêm falsas feiticeiras que se converteram e dizer, ai, eu era bruxa, vi o irmão fulano no céu. Isso é manipulação, isso é tudo mentira. Como demônios conhecem vocês? Satanás, tu não entendes as coisas que são de Deus, você só entende as coisas dos homens. Ele entende muito bem. E como entende? Eles sabem que os homens vão reagir assim. Por isso eu vou dar sonho para eles reagirem assim, assim, assim. Para continuar no erro. Para que eles também caiam no buraco como caiu o líder deles. Ouviste? Novo nascimento. Aleluia. Glória a Jesus. Somente os nascidos de Deus amam o Senhor. Somente os nascidos de Deus têm o Senhor. Jesus falou, quando o Espírito viria, não iria habitar nos ímpios. E o discípulo perguntou, como? Tu vais te manifestar a nós, não ao mundo. Ele disse, o mundo não lhe conhece, não me conhece a mim. Se me conhecesse a mim, conheceriam também aquele que está a vir aí. Porque eu e ele somos um. Eu vou e ele vem. E não falou que ele vem, eu vou e venho. Vou e venho. Glória a Jesus. Tem dois vir de Jesus Cristo, vocês não entenderam. Tem o primeiro vir que ele voltaria. E vocês não saberiam. Vocês não sabem, nem vão saber. E tem a outra vinda que vocês vão saber. E todo olho verá. O que você quer falar? Se eu vos falei das coisas da terra, vocês estão escandalizados se eu vos falar das coisas lá de cima. Como vocês vão acreditar? Vou e venho. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. Oh, glória a Deus, raça de víboras, igrejas apóstatas. E ele vos levou, Satanás vos levantou pastores, líderes da magia negra para na África, lá na Europa, na América, da maçonaria, espíritas, pai de santos, deixaram de ser pai de santos e tornaram o quê? Pregadores. Mas não deixaram não. Deixaram vis-a-vis no olhar. E eles continuam pai de santos, mas com uma Bíblia. Cantores, compacto, firmaram alianças com as trevas, estão aqui vos levando para adorarem. Vamos adorar a Deus, levanta as tuas mãos. Como ele vai te levar você a adorar a Deus se ele adora a Satanás? Como? Se até os cantores mundanos que vos levam a adorar ao diabo, vocês nem sabem. Estou falando mundanos assumidos. Porque esses também são mundanos. Vocês nem sabem. Porque vocês repetem as mesmas palavras. A ignorância é tão grande, vocês não sabem. E esses aqui, no lugar do diabo, meteram lá o nome de Jesus e vocês pensam que estão a adorar Jesus. Eu não estou dizendo que na tua boca vai virar assim. Você que tem Deus, você que é nascido de Deus. Mas eles não podem vos mostrar Deus. Não podem. Porque eles não têm Deus. Eles não podem vos guiar para as fontes das águas tranquilas. Eles não podem vos guiar para os pastos verdejantes. Eles não podem vos guiar para a porta das ovelhas. O mercenário não leva as ovelhas para a porta, para eles saírem e acharem pastagem. O mercenário lhes leva para a porta errada, larga, a porta larga que vai para o pasto seco. A porta larga, aleluia, sai para as águas turbulentas, cheias de lama, profundas, para matar as ovelhas. Mas o bom pastor, glória a Jesus, que deu a sua vida pelas suas ovelhas, ele chama as suas ovelhas a cada uma pelos seus nomes, e as suas ovelhas conhecem a voz dele. Eles não seguem mercenário. Se alguém está seguindo mercenário, porque ele não é nascido de Deus, porque o Espírito que está em você, se for o Espírito de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, é verdade, meu Deus, andávamos a adorar Satanás e não a Deus. Claro, como vocês vão adorar a Deus se os vossos líderes são servos de Satanás? Como? Apóstatas, corruptos. Como poderiam fazer isso? Por isso as garras estão a se manifestar agora.
Por causa do avivamento, tudo que você está vendo que está acontecendo no mundo, por causa do sintoma, a dor do parto, por causa do avivamento do filho que nascerá, o avivamento. Então essa dor está a trazer conflitos na terra, em todos os sentidos, na política, na religião, sim, até na bruxaria, mesmo lá aqueles do ocultismo, os feiticeiros, e esses mesmo também são feiticeiros. Estou a falar aqueles que não tem nada a ver, não se misturaram, não vieram na religião e não vieram na política, e são os generais, Satanás lá na guerra, guerreando contra o avivamento para tentar matar o filho, Satanás atrás deles enviando, vão, e pensam nisso, e pensam o reino de Deus, ok? Há conflito em tudo, glória a Deus. O sistema desse mundo está se desmascarando, sim, as coisas ocultas estão a se manifestar, sim, as garras dos falsos profetas estão a aparecer, as sinagogas de Satanás que se faziam passar em templos de Deus ou de judeus estão a se manifestar. Estão. Por quê? Mas antes estava tudo encoberto. Tudo. Ainda vai se conhecer muita coisa. Ainda vocês vão saber muita coisa. Ainda vocês vão saber escândalos em cima de escândalos. E eu quero ver aqueles que estão a dizer que o que eu estou a pregar é mentira. Eu vos dou mais 2 anos. Eu vos dou 2 anos. Mais 2 anos para continuarem a acreditar nesses falsos profetas. Vos dou mais 2 anos. E vocês verão, vocês vão ficar escandalizados. Vocês que pensam que Afonso Nunes é Jesus Cristo, vocês vão ficar escandalizados quando Deus trazer à tona a vida do Afonso Nunes, o falso Jesus. Vocês vão conhecer quem é o Tibi Joshua, que vocês adoraram. Vocês vão saber. Vixe? Assim como as pessoas estão a conhecer a Igreja Universal, em especial em Angola, onde há uma turbulência, conhecendo coisas profundas que há mais de 60 anos, não sei quantos anos que ela existe, ou 30 anos em Angola, e muitos estão como ovelhas sem pastor. Ainda tem alguns poucos que ainda continuam fiéis à morte, defendendo a morte, mas a maioria estão dispersos. Não tem nem prazer mais de ouvir falar dessa religião. A maioria estão a seguir os chamados reformados e outra minoria está a seguir os que dizem que não se vergaram. Ainda, olha aí a vergonha. E dizem, os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Veja só como eles usam palavras bíblicas para enganarem o povo. E o coitado daquele membro que não conhece a Deus, nem o conhecimento histórico tem da palavra, nem a letra tem, e ele vai dizendo, eu sou dos 7.000, eu não dobrei o joelho a Baal. Afinal de contas, anda a adorar a Baal há muitos anos. Anda de joelho diante de Baal, e eles tiram versículos bonitos para cantarem, para ganhar dinheiro, para pregarem, para ganhar dinheiro. Arranjam temas bonitos para atrair as pessoas, como esse aqui. Onde estão os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal? Você está pensando que dobrar o joelho a Baal é quê? É viver em pecado. Quando Elias falou, glória a Jesus Cristo, que me abandonaram, eu fiquei sozinho e não sei o que dizer. O que Deus falou? Tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Porque Baal era adorado em Israel. E hoje a adoração a Baal é quem? É Satanás. E sabe como é que se adora Satanás? É só fazer a vontade da carne. Sabe como é que se adora o diabo? É viver em pecado. Você está pensando que precisa você acender uma vela e dizer Lúcifer, invocar Lúcifer? Não. Esse quem fazem são os feiticeiros conscientes. E os feiticeiros inconscientes, que são os religiosos. Sabe que todo religioso é um bruxo inconsciente, né? Porque está a lidar com as coisas espirituais. É incrível. Então é só você servir ao pecado, viver o pecado, e você servir, estar de joelho diante de Satanás, que é o Baal. E agora, acordem! O tempo está cumprido. O céu estava muito longe de vocês. Agora está próximo de vocês. Eu vejo Jesus a falar a um homem que respondeu bem: Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força, intelecto, entendimento e não sei, inteligência e tudo
que o homem tem e amar ao próximo como a si mesmo é muito mais do que todos os sacrifícios. E Jesus disse: respondeste bem, não lhe falaste, já entraste. Estás bem próximo do reino de Deus. Por que ele falou que estava próximo? Porque estar próximo tem que fazer a vontade de Deus. Entrar tem que fazer a vontade de Deus. Falar bem, já ter entendimento, estás próximo. Em outras palavras, pratica isso e já vais entrar. Agora vê o outro, o rico, também sabia disso. Jesus lhe falou: pratica isso e vais entrar. Escandalizado. Ele disse: eu sei disso tudo. Tudo que você está me falando desde a minha meninice, eu sei. E tenho vivido isso. Tens vivido? Será? Tá bom, calma aí. Vai vender tudo que você tem. Dá aos pobres, depois segue-me. Mostrou que não é isso. Deus dele não é esse que ele adorava. Quando vocês adoram um Deus desconhecido, atrás do Deus desconhecido tem lá o Deus diabo. O diabo é um Deus. O príncipe, o Deus desse século é Satã. Ninguém vai adorar um Deus desconhecido. É impossível. É mentira. Deus desconhecido é Satanás. Eu disse que há uns que lhe adoram. Claramente, nitidamente, com seu intelecto, que são os que estão no ocultismo, os feiticeiros. Eles invocam Satanás. E já tem essas igrejas também. Já tem. Como a própria maçonaria. As igrejas da magia negra. Mas as igrejas cristãs, eles por fora dizem adorarem a Jesus, mas por dentro adoram Satanás. Seus líderes o fazem diretamente, com olhos abertos. Acendem velas, fazem invocação a Lúcifer, em oculto, à noite, nos seus quartos, nas matas virgens. E vêm no altar e falam o amor de Jesus Cristo. E você diz que estão a pregar cristocêntrico. Mas por que então eles fazem isso? Diabo, Satanás, ele nunca aceitou que ele é o anjo das trevas. Nunca. Ele é. Mas ele, quando vai se manifestar aos homens, ele diz que eu sou o anjo da luz. Até aos homens do reino deles. Ele lhes fala assim: eu sou o criador dos céus e da terra. Jesus quis me tirar o meu reino. Por isso eu lhe matei. Ele fala, ensina assim aos feiticeiros. Matei Jesus porque ele quis vir retomar o meu reino. Acabei com ele. Feiticeiros pequenos. Porque os grandes satanistas, eles sabem que não podem nem brincar com Jesus. Não podem. E eles falam, o homem lá de cima é terrível. Glória a Jesus. Eu conheço a Paulo e sei quem é Jesus. Quem são vocês? Falaram demônios. Ouviste? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu vejo o gadareno de joelho, a legião de joelho. Não era o homem, a legião de joelho. Usaram seu corpo dele. E ele dizer, vieste me atormentar, oh filho de Deus. Antes do tempo, eu sei quem é você. Sim. Vão enganar os homens, os seres humanos. E os seres humanos dentro das igrejas, lhes mostram Jesus. Falam de Jesus, do amor de Jesus, do Calvário. Oh, Golgota. Pregam Jesus. Pregam o amor de Deus. Pregam a salvação. Pregam as bênçãos. E vêm falsas operações, falsos ministérios, falsos dons, falsas realizações. E o povo se alegrou. Por quê? Porque eles sabem que o ser humano é espiritual. Ele gosta das coisas espirituais. Por isso a Eva foi enganada. Por causa da espiritualidade, do espiritismo. Pronto. Vamos chamar de espiritismo. Queria ter olhos abertos. E então, por isso você vê que o diabo não tirou a igreja de Jesus na terra, se vocês não sabiam. Ele disse, tem que continuar. E assim, não é que ele tinha poder para tirar. Estou a falar a esses corruptos, já deveria arrasar com as igrejas dele e acabar com ele. Não. Eles se tornaram parceiros e mais rentáveis do que os outros. Eles levam mais almas para o inferno do que os outros. Porque eles estão pregando Jesus e salvação. E o povo assustará, estão no inferno. Estou dizendo assustará por quê? Porque são cegos. Eles sabem que vivem no pecado, mas o líder lhe falou, não, você não precisa isso. Estão a dizer, tem muita gente lá no Brasil que está me mandando mensagem dos grupos onde eles estão, o que é que estão a falar de mim. E como eles estão a me ajudar. Estão a dizer, esse homem não ligou isso porque ele está sempre a criticar. Ele é o santo, ele é o santo, ele é o santo. Os outros todos não estão bons.
E uns me perguntam, bom, você diz que todos são corruptos, então nos mostra quem é o homem de Deus. Olha a resposta que eu lhes falo. Não conheço ninguém desses que eu conheço. Existem vários homens, existem, mas dos que eu conheço, não conheço ninguém que ainda tem Deus. Que isso? Para falar a minha verdade, Elias também não conhecia ninguém. Até um falso profeta que me respondeu aqui, e ele me disse assim, me respondeu indiretamente. Alguém que subiu no monte, que andou na igreja dele, é que me falou disso. Não, eu reconheci que ele falou mesmo do apóstolo. E ele disse assim, ai, tem um homem que está sempre a criticar os outros, falar que os outros todos são ímpios, pecadores. Ele não se esqueça que Elias também pensou a mesma coisa. E como Elias se enganou, e Deus lhe surpreendeu, tem 7.000 que não dobraram. Sim, Elias não os conhecia. Esses 7.000 estavam onde? Não me fala ainda. Estavam onde? No Carmelo subiu lá um deles? Não. Estavam escondidos. Elias não falou mentira. Fiquei eu só. No Carmelo só apareceu ele sozinho. Vós sois muitos, eu estou sozinho. Quem é que levantou a mão no Carmelo a dizer, olha, eu estou contigo? Ninguém. Então tinha razão de falar. Eu fiquei só. E ele no Carmelo disse, estou sozinho. Vocês são muitos. Agora, Deus que conhece o interior dos homens, conhecia muitos escondidos. Não os que apareceram. Ninguém assumiu isso. Todos que se apareceram tinham se vendido. Agora também. Ouviste? Ou você está pensando que eu tenho um receio de falar disso? Muitos estão à espera. Vamos lá ver. Daqui a pouco, muitos até já profetizaram. Daqui a pouco vai mudar a linguagem. Daqui a pouco vai criar escândalo. Daqui a pouco. Na minha terra tem um ditado que diz assim, é melhor você esperar sentado. Se for de pé, você vai cair. Vocês estão a esperar. Só que em mim é diferente dos outros homens. Os outros homens até lhes lançaram calúnias. Lançaram calúnias para tentar destruir as suas vidas. A mim não. A mim ninguém vai fazer isso. Ninguém. Porque eu vim com terror. Terror, tremor nos homens. Sim. Por isso eu estou a pregar essa verdade. Não para interesse meu, mas interesse do reino. Como Paulo chamava, os negócios do reino. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, se eu não repreender reis e príncipes. Ai de mim, se eu não repreender os falsos profetas. Ai de mim, se eu não pregar a verdade. Ai de mim, se eu não pregar a mensagem da cruz. Ai de mim, se eu ter medo de falar. Quando Deus me mandou para falar, para repreender o rei dessa nação, eu falei, meu Deus, e agora Ele me disse, profeta de Deus, não tem medo de falar. Você tem que falar. Vai! E eu fui. Naquele tempo, ainda dizia, e agora? Agora não. Naquele tempo eu era um pequeno leão. E o pequeno leão foge dos leopardos. O leãozinho, bebê, foge até das raposas. Não, você não se preocupa, tá? Não diz assim, eu me quero falar o quê? Não. Oh, meu rapaz! Aí na vaca! Em nome de Jesus, eu expulso o espírito que está atacando a Ana Jamba agora. Sai! Seja livre. Agora, manda outro testemunho agora aí. Já está leve. É autoridade na terra sobre todos os povos, nações e línguas. A autoridade de Cristo, que excede todo o entendimento. É o poder do alto para pisar em serpentes e escorpiões. Sim, é isso aí. Glória a Deus. É o Senhor rugindo na terra. Quando nós éramos meninos, falávamos como meninos, corríamos como meninos, se comportávamos como meninos, estávamos debaixo de tutores e curadores, sim, como escravos. Agora que já não somos meninos, já não andamos onde nós queremos, sim, Ele nos toma nas mãos e nos leva até onde nós não queremos. Sim, agora que já não somos meninos, nós agora espantamos as raposinhas. Aleluia! Dizem aquela raposa,
Dizem aquela raposa. Dizem aquela raposa. E eu vou continuar a pregar, a anunciar as boas novas, libertar os cativos, curar os enfermos, hoje e amanhã, e no dia seguinte, serei consumado. Importa caminhar hoje e amanhã no dia seguinte, para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, 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 que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes o Senhor quis ajuntar os teus pintos, como a galinha junta os seus, não quiseste. Só que eu não vou falar que a vossa casa vai ficar deserta. Não vou falar e não me vereis mais. Se ainda vão me ver. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Estaremos ainda juntos. Até no dia seguinte. Bendito seja o nome do Senhor. Digno é o Cordeiro. Aleluia. Isso é para começar. Isso é para começar. Isso é para começar. Isso é para começar. O que eu quero dizer? É para começar porque a grande autoridade ainda está a vir aí. Ainda está a vir aí. A cada dia, como disse, aleluia, Salomão, basta cada dia de Jesus, basta cada dia com seu mal. Salomão disse, um dia chama outro dia e uma noite mostra a sabedoria de outra noite. Basta cada dia com seu mal. A cada dia, sim, o tempo está a passar, está. A eternidade se aproxima. Enquanto o tempo passa, também o menino cresce. E o menino crescia no espírito, sim, na sabedoria, no conhecimento, na graça para com homens e para com Deus, até alcançar a estatura completa de Cristo. Glória a Jesus. A medida do varão perfeito e ao conhecimento do Filho de Deus, até alcançar a unidade da fé. Quem? Quem não vai temer? Quem? Quem não temerá? Glória a Jesus. Eu sinto o silêncio até na YouTube. Sabe? Até esse bairro. Olha, onde eu estou a pregar é um lugar agitado. Mas estou a sentir. Até os carros parece que pararam. Olha o pepere. Bramiu o leão. Quem não vai temer? Aleluia. O Senhor triunfou. Deus nunca perdeu batalha, irmãos. É chegada a hora de mostrar o verdadeiro evangelho que transforma os homens. E vocês querem que nós nos calemos para aceitarmos, engolir, como se diz na minha terra, engolirmos os sapos e dizer, não, deixa, fala só. Fala. Não, vamos falar tudo. Paulo também reivindicou isso. Ai de mim. Porque tinha muita oposição. Muita oposição. E ele disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Qual evangelho? E você repete essas palavras. Qual evangelho? Você sabia que você pode até entregar o seu corpo para ser queimado no fogo e ainda se ir para o inferno? E em nome de Deus. Você é queimado em nome de Deus e em nome de Deus vai para o inferno. Você sabia que você pode dar toda a tua riqueza para o sustento dos pobres em nome de Deus e ainda assim em nome de Deus ir para o inferno? Você largou o teu país e foste como missionário, até em lugares difíceis, em terras difíceis, onde tem feras, ou os homens devoram homens iguais, tem canibais, tem guerra, como no Cabo Delegado, e você está a dizer, ai, aqui tem guerra, eu vim sacrificar a minha vida por causa do reino. Se você não conhecer a Deus, não pense que Deus vai dizer, ai, ele morreu em meu nome, ai, ele largou tudo, ai, ele largou tudo para me servir. Não, direto para o inferno. E como você vai nascer de novo, se você não ouvir a palavra de Deus? Essas palavras que vocês estão ouvindo é dos homens. E por isso formaram a sinagoga de Satanás, o conjunto de satanistas, adorando o diabo em nome de Jesus. Falsos crentes adorando o mundo em nome de Deus. Não. Sai do meio deles, povo meu. Sai do meio deles, povo meu. Ouviste? Você está agarrado à doutrina de demônios? Você está a escrever a tua cédula da morte que já foi rasgada lá na cruz. Jesus rasgou a cédula da morte. Jesus cravou na cruz a cédula que nos era contrária em todas as nossas ordenanças.
Sim, foi cravada lá na cruz ocasionalmente para que você não morresse. Mas por quanto você, glória, está sendo despertado e você continua no seu pecado, então já tinha a tal cédula, só estás a rubricar lá embaixo, a pôr o teu carimbo. Eu aceito ir para o inferno. Aceito a morte. Não faça isso, não. Glória a Deus. Salve a tua alma. Sai do meio deles, povo meu. Saia. É um novo êxodo. Aleluia. Um novo êxodo vai acontecer. Já começou a acontecer. Um novo êxodo é a saída massiva. Saída massiva é a libertação dos filhos de Deus. Glória a Jesus. Da opressão, da escravidão do pecado. Porque aquele que serve ao pecado é servo do pecado. Aquele que é vencido se faz servo daquele que o venceu. Se o pecado te venceu, você é servo do pecado. E os servos do pecado são filhos da destruição. Porque é o salário do pecado. Ai, Deus vai entender. Deus já entendeu. Não vai entender mais. Sabe quando é que ele entendeu? Deus amou o mundo de tal maneira. E deu o seu Filho unigênito. Quando entendeu. Teve compaixão de você. Isso é que é graça. Para vir perdoar você. Você que foi rejeitado por causa da tua vida de pecado. Ele está disposto para te aceitar outra vez. Está disposto para manter outra vez essa comunhão que você nunca teve. Está disposto, glória a Deus, a te receber como nunca te recebeu. Está disposto, por isso ele está chamando vocês. Isso é que é graça. Foi quando ele compreendeu você. Quando ele entendeu você, agora que a palavra veio, está sendo pregada, a verdade, agora que o Filho de Deus já é manifesto, todos aqueles que morrerem, quer na sua inocência, quer na sua ignorância, irão para o fundo do inferno, para as profundezas do inferno, pois Deus não tem o culpado por inocente, você não é, aleluia, glória a Jesus Cristo inocente, você é culpado, você é culpado, você é culpado, você é culpado, você esteve lá na cruz, você jogou pedra, você crucificou, você estava a segurar as roupas daqueles que matavam Jesus. Ouviu? Você estava a segurar as roupas daqueles que matavam Jesus. Você estava a crucificar Jesus. Você estava a dizer, crucifica-o, crucifica-o. Mas eu não estive lá, estivesse lá. Mas eu quero te dizer, os que estiveram lá literariamente e se arrependeram foram salvos. E você também, que não estivesse lá literalmente, se te arrependeres, serás salvo. Mas se morrer, já não haverá salvação. Não haverá. Não. O homem morreu em pecado, eternamente vai sofrer a pena do juízo eterno de Deus, o castigo. A hora é esta. Chegou a hora. Eu disse que os céus estavam mais longe de você, agora está mais próximo. O reino de Deus estava mais longe de você, agora está mais próximo. Por causa da verdade. Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não ter quem os pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como? Como? Aquele que Deus envia fala as palavras de Deus e não as palavras dos demônios. O enviado de Deus fala daquele que o enviou, não fala de si mesmo. E não busca honra nem glória dos homens, mas busca a honra e a glória daquele que o enviou. Mas eles disseram, tem demônio, amigo dos pecadores. Mas ele respondeu, a sabedoria de Deus é justificada pelos filhos. Os filhos vão entender, vão justificar, mas os ímpios continuarão na sua cegueira. Pois Daniel disse, deixa os ímpios que sejam mais ímpios ainda. Os tão sujos ainda. E tu que estás limpo, limpa-te ainda mais. Purifica, santifica-te ainda mais. Os dias são maus, maus dias vivemos. Oh, Satanás, ele quer arrastar você, ele quer matar. Satanás sabe, a hora 12, a hora 12, a hora 12, a hora 12, só falta os seus milésimos de segundo, a hora 12, o tempo está consumado. Eu só tenho falado tempos ditos, vou repetir aqui, só falta um sinal. Um só. Não é dois mais. Um sinal.
E este evangelho do reino de Deus será pregado até nos confins da terra. Então virá o fim. Israel já voltou, a nação se constituiu. Você vai me perguntar, mas o anticristo não se levantou. O anticristo já é os planos do fim. É o fim. Que será visível. Ninguém vai duvidar mais que esse é o fim. Quando vocês estão a anunciar o anticristo e dizendo que o anticristo, esse acordo de paz é mesmo já aquele da Bíblia, do anticristo, você está pensando que quando o anticristo vier, você não vai saber? Todo mundo vai saber que esse é o anticristo. Ou você está pensando que vai ser um homem que estará lá, mas será que é ele? Logo que ele sabe subir, vocês vão saber. Todo mundo. Estou a falar os que conhecem a palavra. Vão saber isso da Bíblia. Então despertem. Não sigam esses falsos profetas, falsos mestres. Não busquem Deus por causa das coisas. Chorem pelas vossas almas e pelos vossos filhos. Como disse o Senhor às mulheres de Jerusalém. Não chorem por mim. Chorem por vós mesmos, por vossos filhos. O tempo está mau. A natureza reagiu. Os mares daqui a pouco vão rugir. Eu vi os mares a rugirem. Não brinque. E não estou a falar na grande tribulação. Agora. Sim. A criação está gemendo com dores de parto. Por causa da manifestação dos filhos de Deus. E esse dor de parto está a levar muita gente. E já começou. Agora, se você fica a fazer brincadeiras dentro da igreja, seguindo feiticeiros, falsos profetas, falsos mestres, sustentando uma salvação onde não existe. E se apanhar esse coronavírus, quem que vai te livrar? Quem? Bom, Deus é um Deus de misericórdia. Nem todos os religiosos estão para morrer. Mas não te esqueças, Deus é um Deus que dá oportunidade aos seres humanos. Se você não vai escapar da outra praga. Se escapar da outra, não escapar da outra. Sempre assim. Já vos contei a história de um homem que escapou da queda do avião e morreu da queda de uma bicicleta. Ouviste? Deus dá oportunidade. O tempo está cumprido. É chegada a hora do povo se render aos pés da cruz. Aleluia, assumirem Jesus. Você não nasceu de novo, seja sincero. Diz a ele, eu não te conheço, Deus. Eu preciso te conhecer, eu quero te conhecer. Conhecer a Deus. É isso que você precisa. Quem não conhece a Deus, esse está perdido. E para você conhecer a Deus, tem que buscar a Deus. Deus nos conheceu e veio para nós. Agora nós temos que lhe conhecer. Temos que ir para Ele. O homem conhecerá Deus quando ele buscar Deus. Pois está escrito, e vocês vão me buscar, e vocês vão me achar. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Vamos prosseguir. Vamos conhecer. Vamos prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor. Sim. E Ele vai derramar a chuva. E vai vir como chuva. Ouviu? Depois de você me conhecer. Vocês querem que Deus derrame chuva sobre a vossa vida? Quando você... Não. Ele não vai derramar chuva àqueles que não lhe conhecem. Os que não lhe conhecem são filhos do maligno. Só conhecerá. Deus mostrou, Jesus mostrou na parábola do tesouro. Ele mostra como aquele homem achou o tesouro. Foi procurar. Não ficou sentado e o tesouro lhe apareceu. Foi em busca, granjando pérolas preciosas. E a Bíblia diz que ele achou uma mina. Um campo onde tinha uma mina. E no seu gozo, o que ele fez? Voltou e vendeu tudo o que ele tinha e foi comprar aquela mina. Achou. Depois que achou, renunciou tudo. Depois que achou, aborreceu tudo. Depois que descobriu, renunciou tudo. Pois está escrito, depois de você descobrirem que Deus é bom, então busquem-no. Sirvem-no. E quem não tem a certeza que Deus não é bom? Mas uns, Deus é bom somente na letra, na história. Experimenta isso. E como você vai experimentar se você não buscou isso? Vocês têm vendas nos vossos olhos.
Tem vendas e os vendavais não vos deixam. Parece que estou a falar como um poeta, né? Vendas, vendavais. Tem venda nos vossos olhos, os vendavais não vos deixam. Os ventos desse mundo, os ventos das doutrinas estão vos arrebatando, com todo tipo de castigo, com todo tipo de desgraça. Vocês estão a perder tudo. Vai nesse falso profeta, é maltratado, foge no outro, é maltratado, foge no outro, é maltratado. Veja só o movimento que os angolanos fizeram. Foram na Universal. Saíram da Universal, primeiro estavam nas igrejas tradicionais, católica, batista, metodista, não sei o que, Simão Toco. E veio a Universal que prometeu libertação dos demônios, da bruxaria, prosperidade, cura. E o povo fugiu para a Universal. Chegaram, se frustraram, veio a Mundial. Um abraço. Quando começaram a ver os milagres que aconteciam lá no Brasil, através da televisão. Quando o primeiro homem veio aqui, saíram da Universal e outras igrejas e foram para a Mundial. Lotaram a Mundial. E veio um rapaz que eu tinha evangelizado, que era católico, e entrou na Pentecostal, e depois saiu, e foi para outra, e veio o Valdemiro, e foi para lá, e me visitou. Pastor, fecha a tua igreja e vai na Mundial. E eu falei, como assim? Você não sabia que o Valdemiro Santiago é o último barco da salvação? E eu falei, por quê? Aí eu tive uma visão. Eu vi inundação. E vi um barco onde as pessoas fugiam. Uns se afundaram, outros entraram. E eu consegui entrar. Alguns dias depois, a Igreja Mundial veio. Depois entendi, esse é o barco da salvação. Ele me falou, estás a sofrer à toa, apacentando esses ovelhas aqui, não te passa fome, não tem dinheiro, vai lá, leva o povo, vai lá se apresentar, fala que você é pastor. Quem vai lá com o povo, fala lá, não, tem uma igreja aí, vim com o povo, vais continuar a ser pastor, vamos te dar uma grande igreja, cuidado com a tua vida. Olha o que eu lhe falei, eu disse, rapaz, presta atenção, você está pensando que eu sou como você, que se move pelos ventos da doutrina? Você está pensando que eu sou um carnal como você? Você está pensando que eu sou um neófito? Você está pensando que eu sou um menino? Rapaz, eu falei, Valdemiro Santiago é uma outra serpente. Ai, que isso? Isso é blasfêmia. Eu disse, escuta aí, vai. Depois você vai vir ter comigo e me dizer que eu te falei a verdade. Ficou nervoso. Era muito bom amigo. Nunca mais me ligou, me abandonou, falou mal de mim. Que homem orgulhoso, está na miséria, a igreja dele é bem pequenininha, todo o povo miserável, está a passar fome. Eu lhe falei e ele está aí porque não sei o quê. Continuou, se tornou pastor, mandaram ele na província, como segundo homem, roubou dinheiro, porque uma mulher lhe traiu, lhe entregou um envelope do dízimo, porque vou viajar, e ele guardou e foi falando ao pastor dele, eu mandei um envelope de $8.000, o fulano deu, não se preocupa se você me ver, não sei onde é que andas também, ainda te amo. Ele me contou isso. Lhe tiraram dali, lhe mandaram aqui, foi para Brasília, imigrou com aquele dinheiro que ele levou, foi lá no Valdemiro Santiago, não diretamente, foi lá no Rio de Janeiro, nesse gajo Josivaldo aí, aquele outro bandido aí. Foi no Josivaldo, que estava no Rio de Janeiro, Josivaldo lhe mandou ficar na igreja, ficou lá. Depois arranjou lá uma menina, lhe falaram, para você ser consagrado e ser pastor, tem que casar. Porque se você casar vai ter um documento. E para casar você tem que buscar documentos lá na tua terra. Depois veio, caiu numa rede aí de roubo, e não sei o que, foi para a comarca. Eu já tinha perdido a visão desse rapaz, ou então a visibilidade dele. Não sabia onde estava. Um outro dia estava aparecendo na igreja. A vida da comarca, da cadeia. Mas você não estava na cadeia. Mas já fui no Brasil, primeiro fui na igreja, não sei o que, saí lá, fui no Brasil, fiquei lá como discípulo, vim para casar, e aqui não sei o que, alguém me deu dinheiro, Beto Cagaba, e não sei. Roubou dinheiro, papapá. E eu lhe falei, e agora? Fala-me lá da Mundial. Olha o que ele me falou.
tinhas razão. É tudo mentira. Tudo que vocês vejam aqui fora não é o que é lá dentro. Eu falei, achas que eu não sabia? Eu não te falei, eu disse, esse pastor, e ele era pastor, todos os pastores namoram, fazem sexo fora do casamento, os que têm mulheres têm namoradas, todos os pastores que não têm mulheres já namoram com várias, namoram com essa aqui, namoram com essa aqui, e a fazer sexo, não é namoro cristão. Todos os pastores roubam dinheiro, todos. E ele, quando viu aqui, disse, esses corruptos de Angola, vou no Brasil. No Brasil eles são santos. Onde está o Valdemiro? Chegou lá, ele disse, pior ainda. Ele disse, aqui até tem um bocado, lá é aberto. Ninguém esconde isso. Claro, esconde ao povo. Mas ele, como via dentro da igreja, disse, é direto. O pastor sabe, o líder sabe, o bispo também é, não sei o quê. E ele me falou, tens razão. Eu falei, rapaz, se eu conheço, eu falo com Deus, rapaz. Eu sou nascido dele. Eu não sou carne. Ouviste? E quando eu venho para te despertar, você está a se comportar como aquele rapaz aí. Chamou-me de nomes, orgulhoso. Ele pensa que ele é o único. Uma grande igreja. Pode, porventura, um cego, a um pecador, abrir os olhos do cego? Quem falou essas palavras não foi Jesus. Foi o cego que falou. Viu que vocês nunca entenderam isso? Não é Jesus que falou essas palavras. Porque Jesus falou, naquele dia dirão, ouviu? Eu abri os olhos do cego. E ele disse, nunca te conheci. O cego é que falou isso, na sua ignorância. Sim, um pecador pode abrir olhos do cego, sim. Se ele tiver pacto com Satanás, poder dos demônios, abre o cego. Porque o que é a enfermidade? São demônios, vocês nunca entenderam. O demônio tapa lá os olhos da pessoa, põe lá um pano preto. E o homem não está vendo. Tem a visão dele, mas não está vendo. Se ele quiser, porque o servo dele tem que ganhar mais almas para o inferno, tira aquele pano preto e o homem vê. Pode um ímpio curar o cego? Geração incrédula e perversa. Você sabe quem é que fala isso? Mas eu não acreditei nisso, porque eu conheço a palavra. Que é possível. Sim. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Salve a tua alma. Você que está aí a me julgar, dizer, mas esse aqui não volta toda hora a falar isso. É mesmo você que Deus quer salvar. Se continuar assim, você vai descer. Daqui a pouco. Só que no inferno você vai lamentar toda a tua vida. Que ame de tutala. Ai, meu Deus. Não vou falar o que você escreveu, tá? Para não te perseguirem. Sobrinha. Para não te perseguirem. Porque esses são perseguidores. O único que eles não perseguem sou eu. Esses até matam. Quando eles verem que os seus interesses estão a ser prejudicados, então eles começam a atacar. Fisicamente. Mas se eles verem que você é um leão, eles não vêm. Porque o leão devora. Mas se fores uma raposa, eles vêm. Porque eles também são leões. Do outro lado. Sabe que também são leões? São feras. Você não imagine a dimensão em que eles se encontram. Muitos deles alcançaram satanismo. Satanismo significa aqueles que chegaram na estatura completa de Satanás. Está vendo que tudo é imitado? Agora veja, eles conseguem chegar na estatura de Satanás, mas a igreja não consegue chegar na estatura de Cristo. E por isso eles brincam. E você não pensa que eles chegaram lá e foram levantados, estavam a comer funs com feijão e pronto, Satanás disse agora. Não! Grandes sacrifícios, renúncia. Fizeram coisas horríveis. Ouviste? Para chegar até lá. E eles depois vêm brincar com a igreja banal de raposinhas, de meninos. Brincam. Brincam com eles, como estão a brincar agora com a igreja deles, a Universal.
joga aí, joga aí, joga aí. Como brincaram com outro. E virou moda até na minha terra. Os rapazes aqui dos bairros, olha como ameaçam os pastores. Cabingano está a vir aí. Virou moda. Cabingano brincar com os pastores. Sim, porque eles não conhecem a Deus. Eu quero ver que Cabingano venha me entrevistar. Fala mesmo com ele. Venha falar mal de mim. Venha. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus Cristo. Glória ao Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia.